Este é o elo perdido. Para entendermos a história de Nimrod, é necessário falarmos sobre Semiramis, a mãe de Nimrod. Na cultura judaica, no Midrash, é dito que Samiasa ficou enamorado de uma donzela chamada Ishtar, mas quando ele lhe pediu para que ela lhe retribuísse o seu amor, ela declarou que o faria apenas com a condição de que ele lhe revelasse o nome ou o código de Deus, pelo qual ele foi capaz de ascender aos céus. O código de Deus está atrelado à genética, é conhecido como tetragramatron. Quando, no entanto, ele lhe revela o código, ela o aprende e imediatamente ascende aos céus e modifica seu próprio poder. Muitos entendem que Semiramis estaria ligada a Ishtar, a deusa Inanna. Semiramis é uma divindade que representa rebeldia e liberdade. O curioso é que algumas vilas começaram a se rebelar contra os ensinamentos de Deus passados por Noé, quando Cush, pai de Nimrod, casou-se com Semiramis. E muito acredita-se que ela só apareceu justamente pouco antes daquela época. A mesma declarou ter vindo da lua e virou deusa para os babilônios. Possivelmente, ela não era humana. Semiramis é adorada e cultuada pelo mundo todo, através de outros nomes e imagens. Sua imagem pelo mundo tem forte influência da maçonaria, e podemos vê-la em vários cantos, em notas de dinheiro, na Estátua da Liberdade, chamada também de Colúmbia. Também podemos ver Semiramis na pintura mundialmente famosa A Liberdade Guiando o Povo, e Eugène Delacroix. Sua pintura serviu de inspiração para a imagem da liberdade das notas de 50 e 100 reais. A pintura de Delacroix retrata uma mulher que seria a liberdade personificada guiando os homens durante a Revolução Francesa. Uma coisa interessante é que nas representações de Semiramis, ela não parece totalmente humana. Mesmo encurvada, nota-se que ela passa facilmente da estatura dos homens, o que levanta a hipótese uma mulher com mutação genética, como um Nephilim, que veio dos céus gerar um filho para dar continuidade ao sistema dos caídos. A deusa simbolizava a justiça, também foi Artemis, Vênus, Afrodite, entre outros. Dentro da cultura grega e romana, ela era a mesma deusa representada de várias formas, para várias coisas como amor, guerra, caça, fertilidade e casamento. De acordo com a lenda, Semiramis conhecia a promessa feita para Adão e Eva, que suscitaria um descendente da mulher, para pisar a serpente, e assim teve um filho, supostamente de maneira milagrosa, do qual lhe deu o nome de Tammuz. Este foi apresentado como o libertador prometido e assim começou a ser adorado juntamente com sua mãe, dando início a uma prática de adorar o Filho Salvador e a uma mulher. Jeremias condenou a entrega de oferendas a Semiramis, também conhecida como Astarte, conhecida como Rainha do Céu, como também a adoração a Tammuz, que havia sido morto por um javali e supostamente ressuscitado. Após a morte de seu marido Cush, Semiramis se envolveu com seu próprio filho Nimrod, cometendo incesto. Após a morte de Nimrod, ela gerou seu filho Tammuz, fruto desse incesto, dizendo que era o prometido, tentando usurpar o lugar do futuro Messias Jesus Cristo prometido a Adão e Eva. Semiramis e Tammuz, Ísis e Horus, Cibele e Júpiter,
entre muitas outras figuras de uma mãe e seu filho ao longo da história. Mostram que essas adorações a essa falsa mãe sempre tentaram apontar para o ocorrido no Éden com Satanás e Eva gerando a Caim. Mas não podem ser confundidos com a verdadeira mãe e virgem que a Bíblia mostra. Esta é Maria e o Messias Jesus Cristo. Todas as outras figuras tentaram falsificar, com vários anticristos, ao longo da história. Só há um Messias que já veio e venceu a morte verdadeiramente, Yeshua HaMashiach. Semíramis é conhecida também como Diana. Ela é Diana dos Efésios. Ela é encontrada na Bíblia. Ela é essa falsa deusa. A Mulher Maravilha é essa deusa que se faz presente no cotidiano das pessoas até os dias de hoje. Observem que a Mulher Maravilha leva a estrela Vênus na testa e um símbolo que remete ao esquadro e compasso em seu cinto, assim como se pode ver um falcão em seu cinto que remete a Horus, filho de Ísis. Você vê que não há nada novo debaixo do sol. Eles estão usando a mesma perversão aqui, e você nem percebe isso. E Cã gerou a Cuxi, e Cuxi gerou a Nimrod. O primeiro imperador, tirano e poderoso caçador, e guerreiro do mundo pós-dilúvio. O adjetivo bíblico de Gênesis 10:9 para o poderoso caçador diante do Senhor não deve ser mal entendido, pois não é algo bom, antes representa um desafiador contra o Eterno. Nossas traduções não extraem o melhor sentido de uma frase, sendo muitas das vezes mudado o próprio entendimento do que está descrito no original hebraico. O resgate da tecnologia Nephilim renascia. Um exemplo disso é a estela de Naranzim, onde o filho do rei Sargão é retratado como uma enorme altura em relação aos guerreiros inimigos. Usando uma coroa córnea, símbolo do poder, Naranzim esmaga os seus inimigos de forma cruel, e o rei avançou nas terras altas. O próprio nome da Suméria em sumeriano era Engir, que significa Terra dos Reis Civilizados. Bem, sabemos que Caim é o pai das cidades e do cruel modo civilizatório. Se o soberano era bem-sucedido, o era pelos deuses. Se fracassava, seria porque seus pecados o desviaram da vontade dos deuses. Tanto Sargão como Naranzim dedicavam suas vitórias aos favores da deusa Ishtar, a Vênus atual. O cetro também era um símbolo do rei. Um pedaço de madeira pesada virou a primeira arma dos heróis como Gilgamesh e Hércules, que carregavam uma clava, que evoluiu para o cetro dos reis egípcios, como Narmer, o unificador do Egito. A clava remete à arma de batalha que se tornou o próprio símbolo de sua conquista. O caçador e a clava são símbolo da constelação de Órion, que está ligada a Samyaza e o chefe dos sentinelas de Enoque, dos quais muitas civilizações usaram monumentos antigos que estavam alinhados a Órion. Nimrod foi apresentado como um salvador, que livrava o povo dos animais e os protegia no império, fornecendo energia e tecnologia para alguns poucos escolhidos que o serviam. Caçadores são mostrados dominando feras nas estelas sumérias. Segundo a lista dos reis sumérios, a realeza desceu do céu, primeiro por Kish, cidade dos filhos de Cush, ancestral de Nimrod. Lá era cultuado a deusa Inanna. Nimrod estabeleceu uma religião com crença e culto aos mortos e na ressurreição. Segundo o historiador Flávio Joséfo,
Nimrod foi o pai da idolatria e iniciou a tirania para vingar seus antepassados. Para tal, Nimrod não negou a existência de Deus, porque ele tinha o testemunho dos sobreviventes do dilúvio, mas reinterpretou o Eterno como se fosse um tirano, que destruiu o mundo antediluviano. Nota-se que Nimrod se considerava alguém aparentado aos Nefilim e anjos caídos. Isso nos mostra que Nimrod não era da semente humana, mas da linhagem da serpente, descendente de Cã, e sua reativação do gene da serpente. Na antropologia comparada às culturas ancestrais, registra um Deus primordial, celestial e criador. O Deus esquecido, que conforme o antropólogo Mircea Eliade, foi deixado de lado por ser um criador distante e insondável, e no lugar foram adorados espíritos maus, espíritos mais próximos e familiares que concediam novamente as tecnologias e poder. Paulo, em Atos 17, 22 ao 23, relatou: E estando Paulo no meio de Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. No épico de Atrahasis, o deus Enlil não consegue dormir pelo barulho dos homens, então decide inundar o mundo. Enki avisa Atrahasis para entrar numa arca com animais e pessoas. Após o dilúvio, Atrahasis oferece sacrifícios onde os deuses descem, como moscas sentindo cheiro de carne assada, para se alimentarem dos sacrifícios. Atrahasis é a versão sumeriana de Noé, mas colocando o Criador como um deus do mal na figura de Enlil. Note que, malignamente, o Pai Celestial é mostrado sempre como mau, inclemente, tirano, cruel, distante e escravizador e impaciente. Por motivo fútil, resolve destruir a todos que o incomodara. Esses são os exemplos de como Nimrod e a cultura babilônica colocou a Deus como um tirano e o substitui por demônios. Nossa história está repleta de líderes ardilosos e populistas, líderes esses que se passaram como messiânicos, como faraós, Hitler, Alexandre o Grande, Lenin, entre outros. Chegaram para alimentar e reaver as frustrações das pessoas e souberam aproveitar o momento de caos para se fazerem de salvadores e convencerem os homens a fazer custosas obras até os mais bárbaros delitos de guerra. No reinado de Nimrod, os sacerdotes possuíam elevado status. Eram eles que previam os tempos e estações, e a terra era a porta do céu, por onde o soberano imperador Nimrod alcançava o mundo dos deuses. Naquele tempo, toda a humanidade falava uma só língua. Ora, deslocando-se e espalhando-se em direção do Oriente, os homens descobriram uma planície na terra da Babilônia, e depressa a povoaram, e começaram a falar em construir uma grande cidade, para o que fizeram tijolos de terra bem cozido, para servir de pedra de construção, e usaram alcatrão em vez de argamassa. E nessa cidade projetaram levantar um templo com a forma de uma torre altíssima que chegasse até os céus. Qualquer coisa que se tornasse um monumento a si próprios. Isto disseram, impedirá que nos espalhemos ao acaso pela terra toda. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que estavam a levantar. Em Gênesis 11, 6 ao 9, e o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. A ação de Deus aqui mostra claramente que essa torre realmente chegaria ao seu propósito e representava uma ameaça de controle do imperador Nimrod, a semente humana. O governo de Nimrod é o velho modelo de um só povo, uma só língua.
Um só Deus, uma só religião e um só Estado controlador, algo totalmente parecido à nova ordem mundial, que tenta instalar o futuro governo para o anticristo. Este governo de Nimrod é apenas o mesmo modelo. Podemos chamá-lo de a velha ordem mundial. A grande cidade, a grande Babilônia ou a grande alta montanha refletem uma cidade flutuante, que o livro de Jazar chama de terceira parte remanescente da Torre de Babel. Os gregos a chamavam de Monte Olimpo, os nórdicos de Valhalla ou Asgard. É um remanescente de semideuses inimigos de Deus que naufragaram acima do nosso primeiro céu. É disso que fala o lendário livro de As Viagens de Gulliver, e os filmes de Hollywood também introduziram essa ideia de cidade flutuante, como o filme de Jack, o Caçador de Gigantes, Os Vingadores, Deuses do Egito ou Avatar, como uma poderosa mensagem subliminar. Mas ninguém notou este detalhe muito repetitivo nos roteiros de Hollywood. Essas cidades flutuantes muitas vezes são descritas como vimanas, carruagens dos deuses. O trabalho de As Viagens de Gulliver é sem dúvida o mais óbvio das mensagens subliminares em literaturas. Descreve uma ilha flutuante onde os seres vivos com um conhecimento muito avançado. O livro descreve 2 luas de Marte, algo que foi descoberto 150 anos depois pelo astrônomo Asaph Hall, em 1877. É porque esse trabalho tem profundo conhecimento oculto, mas retratado para nós como ficção. No livro de Jazar, uma literatura apócrifa, explica como esta ilha flutuante é uma parte da Torre de Babel. Este livro a chama como o terço restante da Torre de Babel. E aqueles que ficaram entre eles, quando eles souberam e entenderam o mal que estava vindo sobre eles, eles abandonaram o edifício, e eles também foram espalhados sobre a face de toda a terra, e eles deixaram a cidade e a torre. Portanto, ele chamou esse lugar Babel, pois lá Yah confundiu a linguagem de toda a terra. Eis que foi a leste da terra de Sinar, e a torre que os filhos dos homens construíram. A terra abriu sua boca e engoliu um terço. E um fogo também desceu do céu e queimou outro terço. E outro terço foi deixado para este dia, e é parte que se manteve. E sua circunferência a pé se faz em 3 dias de caminhada. No Apocalipse de Baruque é retratado o seguinte, no capítulo 3, do verso 5 ao 8. Aqueles que deram a sugestão de construir a torre, por aqueles que vós vistes conduzirem multidões de ambos homens e mulheres, a fazerem tijolos, entre quem uma mulher que fazia tijolos não era autorizada a ser libertada na hora do parto, mas trazida à frente enquanto estava a fazer tijolos. E carregava o seu filho no seu avental, e continuava a fazer tijolos. E o Senhor apareceu-lhes e confundiu a sua fala, quando eles tinham construído a torre à altura de 463 cúbitos. E eles pegaram numa broca, e procuraram perfurar os céus, dizendo, vejamos se o céu é feito de barro, ou de latão, ou de ferro. Quando Deus viu isto, ele não os permitiu, e castigou-os com cegueira e confusão da fala, e tornou-os no que vistes. O sentido da Torre de Babel era, além de desafiar o Criador, sendo uma torre de lançamento para uma tecnologia nefilim antiga, conhecida nos dias de hoje como Vimanas, tinham a intenção de romper o firmamento dos céus. A Torre de Babel sempre foi uma torre de lançamento, baseada numa grande cidade com alta tecnologia, qual Nimrod aprendeu com o ocultismo e a tecnologia do traje de Adão, do qual Cã roubou de Noé e passou para a geração de Nimrod. E este se tornou um grande Giborim, alterando sua genética. Nimrod foi o fundador da Cidade Grande, e Apocalipse descreve esta grande cidade em breve será demolida, em breve cairá, e várias outras passagens afirmam que há um exército de semideuses que habitam nossos céus. Muito em breve ela cairá na terra, derrubada pelo Altíssimo.
Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma planície, porque ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, humilha até o chão e derruba até o pó. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Então um anjo poderoso levantou uma pedra, uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Num momento, caiu a Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará. Queríamos curar a Babilônia, porém ela não sarou. Deixai-a e vamos-nos cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. Embora Babilônia suba aos céus, e embora fortaleça sua fortaleza às alturas, de mim virão destruidores, diz o Senhor. Embora subas ao alto como águia, e embora se ponha o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Mas como foi o fim da vida de Nimrod? E como se deu o início da escolha da linhagem para a vinda do Messias? A linhagem dos Hebreus.